Pois é, né? Depois de muito tempo, cara. Agora eu fui ver, faz 2 anos que eu não posto realmente nada aqui. Mas, bom, criei vergonha na cara e tô agora postando isso. Um pouquinho atrasado, né? Mais ou menos 1 ano atrasado. Mas, enfim, estamos aí de volta, né? Espero que dê certo. Não sei se alguém vai estar assistindo isso ainda. Mas tá aí, cara. Valeu. Aí agora eu fiquei com o vídeo, espero que vocês gostem e falou. Bom, o capítulo começa, né, com uma mulher olhando e avistando um pássaro no céu. Até aqui a gente não sabe o que é essa mulher. Bom, e a primeira página é isso. Depois vem a segunda página, que no caso é uma capa, que puta que pariu, muito bonita essa capa. Aí corta pra uma senhora que tá falando que o pássaro dela sumiu, que a gente presume então que seja aquele pássaro da primeira página. E ela fala, né, dizendo que o pássaro tava preso na gaiola e que ele fugiu mesmo assim, e que o filho dela era o treinador desse pássaro, que no caso também era o treinador do Pet Shop, né? Pra quem não lembra aí, porra, pra quem não lembra, o Pet Shop é aquele pássaro do caralho que tem um stand muito foda, que eu achava foda a luta dele, mas, né, infelizmente foi de comes. Mas enfim, ela diz também que o filho dela, né, acabou morrendo tentando fugir do Jill, mas isso aqui pra trama não vai importar tanto assim, pelo menos não no primeiro capítulo. Bom, e ela não é uma velha esquizofrênica, né? Ela não tá falando sozinha, ela tá falando com o Hall House, pedindo que ele busque o tal pássaro pra ela. Mas ele fala que seria melhor pra ela falar isso pra Fundação Hospital algo, né? E eles buscarem o pássaro. Só que a velha diz que ele, assim como o Pet Shop, muito provavelmente vai ter um stand também. E por isso seria considerado uma ameaça pela Fundação. Não seria uma boa, porque ou eles iam neutralizar o pássaro de alguma forma, ou iam, né, levar ele de comes, assim como o Pet Shop também foi. Aí, como o bom cavaleiro que o Hall House é, né, ele diz que nunca negaria um pedido de uma mulher bonita, sendo ela jovem ou velha. Aí é que a gente vê, né, aquela frase, cai na rede é peixe. Então vemos ele na cidade. Olhando o relógio dele, né? No caso, já não bastava um, mas ele tem 3. E aí é que a gente vê que 1 minuto, né, pode traumatizar alguém. E de certas formas pode ver. Aí ele vai até um beco, né? E lá tem um moleque falando que ali é perigoso. Pra ele prosseguir daí, ele ia ter que pagar um moleque pra guiar ele. Só que o Hall House não liga muito, né? Ele não dá muita bola pra isso. Ele continua andando e meio que ele teleporta pro início de novo. Daí ele fica meio puto e pega o stand dele, né? Que é aquela pistola, né? E começa a dar alguns tiros pra cima. Com isso, ele quebra alguns vasos. Aí sai um cara e fica puto pensando que foi o moleque que quebrou esses vasos, né? Aí a gente tem umas caras meio engraçadas, que assim, do nada parece. Eu achei só engraçado mesmo comentar isso. Aí depois de tudo isso, ele vai até um lugar ali do beco e some, que pra falar a verdade, né, ficou bem legal essa cena, mas é só isso mesmo, não tem muito o que mais falar sobre isso. Enfim, prosseguindo, aí vemos Hall House, né, que ele tá no corredor, criado pelos stands do Kenny, pra quem não lembra, né, Kenny é aquele cara que cria algumas ilusões lá da parte 3. Daí, depois ele fala, né, que é pro Kenny deixar ele até certo lugar. Daí Hall House aparece no lugar onde tá a Maria, né, que pra quem não lembra, a Maria é, bom, um alívio cômico lá da parte 3, né, inimiga também dos Crusaders, mas enfim, ela serve mais pra parte cômica ali. É bem legal a parte dela que ela aparece, e aqui também ela é um pouco relevante pro que vai acontecer lá pro futuro, mas enfim, eles começam a ter uma conversa ali, né, e a gente vê que, assim, a aparência da Maria não alterou muito, porque, né, se passaram 10 anos ali, desde a morte do Jill. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso, mas é essa história que se passa 10 anos depois da morte de Jill, e aparentemente os personagens ainda têm uma ligação, né, mesmo que não seja pelo Jill, mas eles ainda se comunicam, eles ainda se falam. Pelo menos é o que dá a entender aqui. E ela fala, né, pro Hall House pra ele não tentar nada, porque senão ela vai estar fazendo certas coisas com ele, que eu acho que não é certo. Então ele pergunta onde que tá o cara, né? Nesse caso aí, tá se referindo ao Boingo. Sim, aquele carinha que prevê o futuro com o stand dele, né, que é um mangá. E que, porra, na época que eu assisti essa giromba, eu adorava aquela musiquinha do Boing do Oingo, ou Oing Boing, eu não lembro agora, mas eu adorava. Na época, porque hoje em dia eu ouço aquilo da vontade de socar alguém. Mas enfim, com isso mesmo que o Hall House, né, tá dizendo que o Oingo tá deprimido por causa que ele levou um fora de uma mina, mas eu não entendo muito isso, porque, porra, quem que dispensaria o cara? Olha isso, mano, lindo demais, puta que pariu. Aí a Maria começa a falar sobre tensões, nesse caso aí ela tá se referindo a pesadelos, né, mas o Hall House diz que é durão demais pra isso, né, pra ter pesadelos, mas aí a Maria começa a tirar sarro, porque, né, ele tá usando aqueles 3 relógios justamente por causa que, bom, quem lembra, na parte 3 ele tomou um tiro na cabeça, porque o relógio dele tava meio que errado o horário de 1 minuto, então desde então ele começa a usar 3 relógios para garantir não se traumatizar de novo, mas, né, o Hall House, ele só diz que, porra, ele tá usando os 3 relógios porque tá na moda,
foda. E aí a Maria começa a falar, né, que ela tá tendo uns sonhos, que no caso, em todos esses sonhos, quem aparece pra ela é o Jill, falando algumas coisas, né. Porra, até depois de 10 anos morto, o Jill ainda continua aparecendo, mesmo que em sonhos. Mas assim, pô, resumidamente, porque eu já tô com preguiça de ler essa sangue aqui, Maria diz que ela gostava de servir o Jill, ela gostava daquele sentimento, né, ela gostava de ser tratada daquele jeito, de dar o corpo e a alma dela pro Jill, assim, né. Bom, ela só tá dizendo que ela era uma tremenda de uma puta. Mas aí o Ross começa, né, meter um discurso no jutsu ali do nada, dizendo que quem caía nesse papo, né, de alguém como o Jill era trouxa. No caso ele tava dizendo que eles eram trouxas por ter caído nisso. Mas, porra, na minha opinião, né, trouxa é quem não obedeceria aquele vampiro gostoso. Nossa senhora, olha isso. Pegarra fácil. Aí com todo esse papinho, a Maria começa a ficar meio que mas que porra é essa, mano? Do nada ela fica puta, mano, porque ele chamou ela de trouxa, mano. Ela começa a bater nele até ele cair e ativar o stand dela, né, que transformando ele no imã. Quem não lembra, ela faz isso com o stand dela, muito foda. Mas enfim, aí ele começa a fugir, porque, bom, as coisas, né, estão indo atrás dele, como por exemplo espadas, do nada parece espada atrás dele, mas beleza. E cara, eu achei muito foda porque parece muito o Joseph fugindo. Olha isso, mano, parece muito. Ainda mais nessa cena aqui. É igualzinho, mano, igualzinho. É só o que eu tenho a dizer nessa parte aqui, que eu queria comentar é isso. Bom, depois de ele acabar, né, escapando ali das facas e tudo mais, de quase morrer, basicamente, o Boingo acaba aparecendo, né, e eles fazem um acordo ali, onde a Maria acaba desativando o stand dele pra eles irem atrás do pássaro, né. Enfim, o pássaro voltou a ser o assunto principal, né, já que é isso, aparentemente a trama vai rodar em torno do pássaro. Então eles vão ver, né, no mangá do Boingo, a localização do pássaro, e eles acabam vendo que eles vão ter que ir para outra cidade, porque o pássaro, aparentemente ele voou do Egito até uma outra cidade, que no caso, né, adivinhem só qual é que é a cidade? Sim, ela mesma, Morio, ou Morio, como vocês queiram se chamar aí. Porra, mas eu achei muito foda, mano, porque que caralho o pássaro foi voando pra lá, mano, ou foi fazer pra lá, né? Bom, talvez a gente saiba mais pra frente, mas enfim. Aí corta e já estamos em Morio, enfim, vai tomar. E a gente tá vendo uma mulher, né, que, bom, acabamos de descobrir que é prima do Kakyoin. Sim, Kakyoin tinha uma prima e aparentemente eles eram próximos, apesar de, bom, ser meio que do nada, mas ok, né, de olho. E ela tá visitando o túmulo dele, foi ali visitar e assim, ela vê rapidamente o pássaro, né, passar por cima dela naquele momento. Beleza. E depois ela acaba tendo, sei lá, umas visões do Jill ali. É meio do nada, assim, mas ok, né, até aí normal. E ela acaba falando que vai ficar alguns dias por ali, né? No caso, vai ficar alguns dias na cidade. E ali, andando na rua, ela acaba por encontrar, do nada também, eu acho que eu repeti isso algumas vezes, mas enfim, ela acaba de encontrar a questão do mangá do Boingo. Porra, essa hora me pegou porque eu disse, como é que o cara consegue perder o próprio stand dele, mano? Eu acho incrível isso. Vemos que o Rohorse acaba passando por ela, né? E temos essa página aqui que, bom, eu achei ela bem bonita, apesar de bem simples também, mas ela é bem bonita, né? Bem daorinha, é aquilo, né? Que a gente vê na parte 4 mesmo de Jojo, que ocasionalmente, né, o pessoal acaba se encontrando, mesmo que sem querer, mas acaba se trombando, apesar de não se trombarem exatamente aqui, mas é bem legal ver esse conceito, eu acho que entre aspas, aplicado aqui de novo, né. Aí a gente vê que o Rohorse, na verdade, ele tá procurando o Boingo ali na rua, e começa a meter o louco pra cima das pessoas que estão passando ali, perguntando sobre o Boingo, do jeito dele, né. Bom, mas até aí tudo normal. Até que ele começa a ter umas, sei lá, alucinações com o Jill ali, do nada também, de novo. Aí de repente vem um cara louco dirigindo pra cima dele. Aí ele começa a lembrar de alguns momentos ali, que no caso é o momento que ele ia atirar no Jill, né, na parte 3 lá. E ele começa a lembrar disso e das palavras do Jill, que ele falou ali pro Rohorse naquele momento. Aí eu acho bem legal essa parte porque mostra que, mesmo ele tentando ser durão, né, naquela hora que ele conversava com a Maria, na verdade ele ainda tem bastante medo do Jill. E até mesmo ele fala isso na hora, porque ele fala, apesar de tudo, né, ele ainda tem medo do Jill ali naquele momento. Lembrando que isso tudo e o cara ainda tá vindo atropelar ele. Mas aí é quando, de repente, que finalmente aparece o Josuke ali para salvar ele. Que não é surpresa nenhuma, né? Assim, o Josuke aparecer, porque é um spin-off do Rohorse e do Josuke. Então, depois disso, né? O Josuke começa a achar que o Rohorse é um inimigo, porque ele acaba vendo o Rohorse com o stand dele na mão, né? E acaba presumindo que é um inimigo. E, bom, aparentemente eles vão iniciar uma luta, mas, né, infelizmente acaba o capítulo ali. Nesse início de confronto, pelo menos aparenta ser, mas que não ia me surpreender muito que se na verdade eles apenas conversassem, porque, bom, é o esquema de Jojo, né, parecer que vai ser uma coisa e acaba sendo uma coisa completamente diferente. Eu não duvido que isso aconteça nesse momento, mas aí só vamos descobrir no capítulo 2, porque sim, esse resumo aqui é apenas do capítulo 1, que é o que eu li até agora, porque
Mesmo passado de um ano, eu não tinha lido ainda. Apesar de ter todo esse tempo, eu ainda não li o capítulo 2. Mas eventualmente vou ler. E se tudo é certo, eu trago também aqui. Apesar de novo de estar um pouco atrasado. Mas assim, pessoal, resumidamente é isso. Só tem alguns pontos, né, a falar aqui. Que algumas ressalvas, né, que eu tenho sobre esse spin-off. Que é algumas questões de design, etc. Mas não é nada demais. Da arte, muito da hora. Mas eu não gostei muito da questão deles não inovarem nas vestimentas dos personagens. Assim, da essência do personagem. Mas eu achava que não ia ter problema nisso. Até porque é um spin-off e as coisas têm que mudar um pouco. Mas tirando isso, a historinha é da hora e outras coisas também muito da hora. E é aquilo, né? É Jojo. Então, esperar muitas loucuras aí no próximo capítulo. Eu acho que no próximo capítulo encerra, eu não sei. Eu não peguei spoiler ainda, não vi nenhum vídeo sobre. Eu tô devendo algumas coisas aqui, como por exemplo também o spin-off do Kira, né? Que até hoje, depois de anos, eu ainda não fiz. E também o spin-off do Rohan. Mas um dia vai sair aí. Bom, mas por hora é isso. Muito obrigado e falou!